Bom dia. Bom dia. Tem gente que eu não conheço ainda aqui, mas esse lado aqui todo mundo já me conhece, que tem algumas pessoas que foram nomeadas comigo. Mas eu sou servidora do Rio Previdência, estou na GAD desde que eu entrei em dezembro de 2021, sou dessa última leva aí. Mas antes de eu vir para cá, eu já era advogada de família, trabalhando, atendendo mulheres também em situação de violência. E aí eu vim para cá com essa carga. Então, apesar de não precisar disso, teoricamente, né, não precisar muito disso no cotidiano aqui, a galera que ia sabendo, eu pelos corredores vira e mexe, estava tirando uma dúvida de família, já atendi aqui casos de violência, tirar dúvida de pessoas sobre o que fazer depois que vai. Porque é super comum a mulher chegar para fazer uma denúncia, recebe umas informações ali, ela tá mal, não tá bem, vai embora e depois quer procurar um advogado para entender o que fazer. Já aconteceu aqui, separação, pensão, vários papos desse tipo. E aí, há um tempo, eu estava já cogitando trazer isso para a escola previdenciária, para poder organizar alguma roda de conversa, alguma coisa para a gente falar sobre isso, porque, por exemplo, a Lei Maria da Penha, apesar dela ser uma das mais populares que a gente não entende como ela funciona. Às vezes fica reproduzindo umas coisas que não tem nada a ver com a lei, porque não sabe. E eu fui entendendo também com o tempo que quanto mais a gente entende essas leis, parece que mais confiante a gente fica, sabe? Tipo, não sei dizer, mas a gente meio que se acha mais, sei lá, porque eu entendo do que trata a lei, né? E aí procurei eles oferecendo trazer o assunto da Lei Maria da Penha agora, porque é justamente o mês... bom dia. É justamente o mês que a lei faz aniversário, em agosto, até nomeado como Agosto Lilás, que é o mês da luta do combate à violência contra a mulher e tal, achei perfeito para isso. Enfim, não vou falar sozinha, porque eu acho que esse assunto é muito complexo. Eu, enquanto advogada de família, eu via que era super comum eu virar psicóloga das clientes, elas tudo se confunde ali. Aí eu chamei a Isabela, que é minha amiga que trabalha já atendendo mulheres também em consultório há muito tempo, entende do assunto de muitas coisas relacionadas à mulher, não só a violência, mas também violência obstétrica, várias outras questões relacionadas a isso. Tentei me organizar com ela aqui para trazer para cá em 1 hora algo que deu uma base para a gente passar isso adiante, sabe? E, enfim, passar a informação correta e também saber onde procurar quando precisar, né? Saber o que fazer. Quem quiser tirar dúvida, perguntar alguma coisa, pode ficar à vontade, só que é isso, está sendo gravado, a gente tem pouco tempo, é importante ter cuidado com o rumo que pode dar as histórias, para onde a gente vai, de exposição, alguma coisa, depois também, se alguém quiser falar com a gente, depois pode falar. Fiquem à vontade, mas é só nessa tensão da gente não voar muito no tempo ou acabar se expondo demais e depois se arrepender, né? Porque o assunto é complexo. Mas, enfim, vamos lá. Eu trouxe aqui um básico da proposta, né? Que foi meio que eu falei aqui agora, da gente falar sobre a lei para entender do que ela trata, o que ela está trazendo ali, se tem crime, se não tem. Por que precisamos de uma lei dessa? Com o objetivo de ampliar o conhecimento para a gente dar corpo para essa lei que todo mundo sabe que existe e é isso, como eu falei, ninguém entende direito como é que funciona, as pessoas no geral não entendem. Normalmente é só quando a mulher vai lá. E aí, como o sistema também não está funcionando direito, às vezes você vai lá, vive a experiência de precisar da lei e ainda assim você sai sem entender como é que a lei funciona. Coloquei aqui uma introdução, que é o que motiva a existência da lei. Ela vem de uma ideia da ideia não, tem pesquisas que comprovam, né? A gente sabe, pelas notícias, que acho que está piorando demais. Eu cheguei a pensar, eu fico com uma dúvida se é muita facilidade de acesso à informação que a gente tem agora, ou se realmente os casos estão mais violentos, porque eu não consigo mais ver, eu não fico compartilhando mais, sabe? Tipo, não dá, porque a gente já vê o tempo inteiro. Eu fico achando que a gente fica se revitimizando ali, enxugando gelo, mas as coisas não param de piorar. E aí a lei, a necessidade, antes de falar da Maria da Penha, ela vem dessa cultura do que cada um tem que fazer. Não tem como, por exemplo, falar sobre a Lei Maria da Penha sem explicar basicamente sobre gênero. Vocês têm alguma ideia do que seria, o que significa essa questão do gênero, né? O estudo é basicamente assim, a gente tem a sociedade é dividida de uma forma binária, ou você é homem ou você é mulher. E aí esses são os gêneros, ou você é homem ou mulher.
E o gênero, esse conceito, ele vem de uma ideia de que a gente vai exercer papéis de gênero em cada um desses dois que a gente for escolher. Então, se você for mulher, vão ter várias coisas que você vai ter que fazer por ser mulher. Basicão, para ser mulher, você tem que pintar o cabelo, você tem que cuidar da casa, você tem que querer ser mãe, você tem que, enfim, respeitar a regra até de convivência, mais silente, não pode nem rir muito alto, que pode incomodar e tudo mais. E os homens já têm outros papéis. Né? Só da gente pensar, eu estava trazendo aqui antes uma reflexão sobre pensar o que é ser homem de verdade, o que é ser um cabra macho. Normalmente, dentro desse conceito, além de vir sustentar a casa, assumir suas responsabilidades, defender quem precisar defender, tem um ponto muito forte aí que é a violência. Então, se o homem ele é violento na hora que a gente espera que ele seja, a gente questiona até a sexualidade dele, porque ele não é homem de verdade. E aí, quais são as consequências disso quando a gente está vivendo, né, dentro de casa, quando os papéis estão ali se enfrentando, que vai se enfrentar, não tem como, né? São duas pessoas, os espelhos estão ali. Como que isso vai se desenvolver? Vai se descadear em violência. Só que como nesse senso comum de gênero a gente espera que os homens ajam assim, que as mulheres ajam de tal forma, essas violências elas vão se naturalizando, porque por mais que a gente se indigne, que tenha lei, que a gente queira salvar, elas não param de acontecer, então ela é naturalizada. Hoje a gente tem números aí, eu tive uma palestra recentemente da comandante, a chefe lá da Patrulha da Maria da Penha, e ela falou que quase 70% das ligações que eles recebem no 190 é de violência doméstica. Isso é muito assustador. Quando ela falou, eu fiquei, gente, como assim? Tipo, 60 e poucos por cento é de violência doméstica. E aí quando você vê que é lá dentro de casa, é com seu marido, é com seu pai, é com seu irmão que essa violência acontece, a gente constata a pior coisa que é para a mulher o lugar mais arriscado é dentro de casa. O mais perigoso é dentro de casa. Aí, a partir daí, eu trouxe alguns números aqui, eu não sei se já está aqui nos números diferentes. O Atlas da Violência, ele pega um lapso temporal grande. Os dados acabam saindo um pouco antes, mas é atualizado, é o último, é de 2025. Trouxe números até 2023. Aí, em 10 anos, uma média de assassinato de 13 por dia de mulheres. Só que aqui está o geral das mulheres assassinadas, uma média de 13 por dia. Aí o estudo começa, principalmente o Patrícia Galvão, que é uma agência que estuda o Atlas da Violência para fazer o recorte de gênero, de raça também dessas mulheres, para desenhar a violência contra a mulher. Aí eles vieram falando que teve uma queda nos homicídios, no geral, só que, do geral, caiu mais do que o homicídio de mulheres. E aí, nos homicídios de mulheres, que não houve redução, e tem uma possibilidade de uma taxa de subnotificação ou até de confusão do tipo de violência que a mulher sofreu, que beira aí uns 17%. Isso é muita coisa, né? Aí ele vai e traz o recorte do que é feminicídio. Das mortes das mulheres, dos assassinatos, não é morte violenta, 37% das mortes violentas foram de feminicídio, justamente em razão do gênero, que é isso. Ela não fez o que eu queria, ela me traiu, tudo sobre ser mulher. Se você fosse um homem, possivelmente você não sofreria aquele tipo de violência no contexto que você tá. Aí aqui ele trouxe o número das violências não letais, a mulher não morreu. Sofreu qualquer tipo de violência, mas não morreu. Separaram em grupos, doméstica, comunitária. Mista, eu acredito que seja o que não caiba no institucional, doméstica, comunitária. Foi botando os números, o percentual. De doméstica é 64%. Isso é uma coisa muito... Eu fiquei muito chocada vendo isso, porque a gente fica toda hora vendo os números, mas vai passando dos nossos olhos, sabe? Isso aqui foi uma coisa que muito me chocou. E aí vem o caso da Maria da Penha. Lá na década de 80, ela era... Eu gosto muito de frisar o fato dela ser uma mulher branca, ela era médica de uma classe média lá, acho que ela era de Pernambuco. Casou com um gringo, o cara, desde o primeiro momento, tem a biografia dela, eu já li essa biografia puxadinha, porque ela explica exatamente como que a gente pode cair num ciclo de violência. E aí, casada com ele tentou matar ela 2 vezes. Na primeira vez, ele forjou um assalto em casa, e o bandido foi lá dar um tiro nela dormindo, e aí a hora que ela vira paraplégica, ela fica deficiente por causa desse tiro,
E aí, anos depois, ela na banheira tomando banho, ele tenta eletrocutar ela dentro da banheira. Tenta matar ela de novo. E aí ele começa a responder pelo crime de tentativa de homicídio, porque não existia feminicídio. Esse processo se arrasta por quase 20 anos. Foram 19 anos de processo até ter uma condenação. E a condenação dele foi tipo assim, nada, praticamente nada, patético. Aí esse caso, com articulação de advogadas, sempre de mulheres, esse caso chegou na Corte Interamericana de Direitos Humanos. E aí lá, quando avaliaram o caso, viram que o Brasil é totalmente negligente no cuidado das mulheres. E aí foi a primeira vez que o Brasil sofreu uma condenação internacional por ofensa aos direitos humanos em razão do que fazem com as mulheres. Por causa das mulheres foi a primeira vez. E aí ele foi condenado a ter que criar medidas para resolver esse problema e tentar amenizar. E aí, assim, nasceu a Lei Maria da Penha. Tipo, ela só foi um exemplo que expôs como é comum, como é naturalizado e como não dá para tratar como o mesmo crime de qualquer outro crime. Não era uma tentativa de homicídio qualquer, ela estava dentro da casa dela. Ela já estava na cadeira de roda por uma outra tentativa. Como é que esse processo chega a 20 anos e esse cara não é condenado? Aí foi, e aí veio a lei. A lei, eu trouxe ela aqui porque tem... Ela é muito linda, gente. Não sei se vocês já leram, se for ver somente o início, ela fala muito sobre a lei vir para dar para as mulheres condições básicas de vida, para ela poder estudar, ter saúde, lazer, né, ter uma saúde emocional. E a violência doméstica, ela atinge todas as áreas da vida da mulher. Né? Daqui a pouco a Isa vai falar sobre isso, que é essa ideia do tipo, ela vai voltar para casa uma hora. Então vai afetar ela no trabalho, vai afetar ela no estudo, vai afetar ela na relação com os amigos, porque ela vai estar o tempo todo escondendo as coisas. Isso atrapalha a vida da mulher em todas as camadas. Aí a lei vem falando, a gente precisa preservar a integridade dessas mulheres para ela ter dignidade. Aí, de cara, a lei vem definindo isso, né, qual é o propósito dela, que depois que ela virou o punir, porque o crime, vou falar mais na frente, só vai surgir crime na lei agora, acho que 2023, não tinha crime, a lei não previa crime, e ela vai trazendo medidas para, de fato, proteger essa mulher, vai resguardar ela, e aí vai ser questões processuais, esse processo vai correr de forma diferente, as denúncias, quem tem legitimidade para denunciar esse cara por lesão corporal não é mais essa mulher, porque tinha o caso da mulher desistir. Então a lei pega e traz essa competência para o Ministério Público. Então, mesmo que ela desista, o Ministério Público vai continuar com a ação para ele ser condenado pela violência que ele cometeu contra a mulher. A lei vai fazendo isso, ela está preocupada com a mulher, ela não está ligando ainda. O máximo que ela liga é, tipo, ela vai falar sobre grupos de reflexão, que é importante que tenham e tal, mas no geral é para deixar essa mulher viva e com dignidade. Aí ele, no título seguinte, ela vai vir trazendo os tipos de violência contra a mulher. Aí uma coisa interessante aqui nos tipos de violência é que quando a lei foi criada, tinham violências que não eram crime, tipo violência psicológica. A física a gente tem lesão corporal, tentativa de homicídio, né? Tem vários tipos penais já. Tipo, penal é o crime. Vários tipos penais que falam sobre isso, mas a psicológica a gente não tinha. Só que ainda assim a lei trouxe ela porque psicológica é um tipo de violência doméstica mesmo, a mulher está ali dentro sendo minada e esse precisa ser protegida daquilo. Então, mesmo que esse cara não vá responder a um crime de violência psicológica porque não tinha, ela ia ter direito às medidas protetivas porque esse tipo de violência estava no rol. E aí, aqui eu acho que a gente chama de rol exemplificativo. Eles trazem o básico, até colocam alguns exemplos do que significa esse tipo de violência. Só que, até mesmo com a tecnologia, as violências estão se modernizando também, né? E tem coisas que a gente nem reconhecia como violência e agora está reconhecendo. Então, a lei fica em constante atualização por isso. Aí, vamos lá, violência física, qualquer ação que atinja a integridade física ou saúde, além de tapas, queimaduras, chutes, não vou repetir isso aqui, mas transar com IST sem a pessoa ser avisada sobre isso. São várias, a física é muito fácil de marcar, é muito fácil. Talvez o empurrão passe batida. Essa semana vocês viram da Vanessa Camargo com o nosso queridíssimo Dado Dolabella. Ele deu um surto com ela no restaurante no final de semana, com ciúme, empurrou ela
E aí ela foi pra TV depois falar que não foi nada demais, que ele só teve um acesso de ciúme. Mas já era uma física. Não ficou lesão, mas já era uma física, né? Você deslocou até a pessoa. A psicológica tem umas que a gente vai ver logo que o cara tá só diminuindo a mulher, mas tem coisas que vêm em induções. Você não acha que você precisava tomar um remedinho pra isso? E se você fosse pra psicóloga? E se, sabe, ou então a confusão, né, do tipo, você sabe que aquilo não foi dito pra você, e aí você vira, mas você não me falou. Eu falei sim, você que não tá lembrada. Coisas que deixam, a gente chama muito de gaslighting isso, que é ficar fazendo a gente de maluca. Isso acontece muito, 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 muito. Esse é o mais sutil da violência psicológica. E aí ela vai agravando, né, Eu acho até que a psicológica é onde começa a brincadeira da violência. É onde ele vai começando a dominar a situação. O sexual não é só o estupro, chegar a estuprar e estupro marital. Eu acho que é o mais comum que existe, porque é o mais naturalizado, as mulheres transando sem a menor vontade. Às vezes forçada, nem sempre forçada, às vezes com sono, às vezes cansada. E a violência sexual, ela vai vir nesse caminho. Até, tipo, tirar a camisinha sem a mulher ver o coito, né? Não interromper o coito. Ai, esqueci! E aí a mulher engravida. Isso acontece, isso também é violência sexual. Patrimonial também, muito comum, que é destruir as coisas da mulher, esconder, tomar dinheiro. Às vezes se apossam mesmo das contas bancárias, mas destruir celular, destruir roupa. Já ouvi histórias, gente, de criatividade deles para destruir as coisas das mulheres, assim, que chega a ser assustador. De casos, tipo assim, a mulher artesã tinha cola para fazer artesanato. Ele botou todas as roupas dela numa sacola e entupiu de cola. Isso é total violência patrimonial. Mas às vezes você pensa, foi a roupa, passa, vou embora. Mas é uma violência gravíssima. E a moral, que acaba dialogando muito com a psicológica, né? Porque quando a gente sofre qualquer violência moral, isso abala totalmente nosso psicológico. Mas ficar inventando mentira, xingar, né? Injúria, calúnia, difamação, que é isso, você dizer que a pessoa fez o que não fez, falar mal dela, imputar crimes, entra na moral. Aí, com esses tipos de violência, elas sendo identificadas, a mulher abre a possibilidade dela ir pedir uma medida protetiva. E a medida protetiva é dividida em 2 grupos. Tem as contra o agressor e a favor da mulher. Algumas se dialogam. Mas aí, sofri uma violência, preciso me afastar desse cara, não quero mais ele aqui, tudo mais. Vai para a delegacia para registrar a sua ocorrência. E enquanto você fala, você vai falar o que aconteceu ali, o que você passou. E aí, a medida protetiva, a mulher precisa pedir. Ela vai ser informada das medidas que tem, e aí ela vai avaliar e ver qual que é cabível na realidade dela, do que ela precisa. Contra o agressor, que é o que vem primeiro na lei, vem primeiro contra o agressor. Afastamento imediato do lar ou local de convivência com a mulher. Isso pode ser trabalho. Trabalho acontece muito nesse local de convivência. Às vezes trabalham no mesmo lugar, trabalham perto. Vamos supor, a mulher trabalha aqui, o cara trabalha ali no outro prédio. Ele vai ter que se virar, arrumar outro trabalho. Não vai poder mais passar por perto, não correr o risco de se encontrar na mesma região. Proibição de contato com a vítima, familiares e testemunhas. Isso é super importante, botar aqui familiares e testemunhas, porque ele fica com a proibição de contato com a vítima e perturba ela pela família. E aí começa a violentar a família inteira. Então, nesse caso da comunicação, a medida protetiva ela se estende aos familiares. Tem muito caso de homem que violenta a mulher e violenta também a mãe da mulher, a prima da mulher, a irmã da mulher, perturbando, levando essa violência, né, para elas também. A proibição de frequentar determinados lugares também tem um pouco a ver com o que eu falei aqui. Às vezes não trabalham perto, não trabalham junto, mas a mulher trabalha em um lugar público, faz faculdade em um lugar público, e aí tem lugares que ela está no cotidiano, que ele sabe, que ele fica proibido de estar nesses lugares. Sabe que é a restrição, suspensão do porte de arma, que coloca muitas mulheres à mercê da lei, porque mulher de policial, de militares, no geral, apanham muito, e quando elas pedem a medida protetiva, a primeira decisão é tirar a arma desse cara. Porque, enfim, as mulheres que trabalham na defesa das mulheres são totalmente contra a descriminalização do porte de arma, porque a hora que isso sair,
quem mais vai morrer é a mulher. Porque esse homem está o tempo inteiro com a arma. Né? E os casos de feminicídio, a maioria é tiro. Então, assim, é um problema gravíssimo, um risco absurdo para a vida das mulheres é o porte de arma ser liberado. E aí, quando o homem é militar e a mulher pede medida protetiva, o trabalho dele recebe um ofício e ele perde o porte de arma, possivelmente ele vai trabalhar numa área administrativa lá dentro, e ele perde o maior poder que um homem pode ter, que é ter uma arma. Isso pode se virar com ela de um jeito, porque ele pode armar arma em qualquer outro lugar, porque nem todo mundo que mata a mulher com arma precisa ter porte de arma. Né? E aí muitas mulheres, tipo, não vou pedir porque ele é policial, ele vai perder o porte de arma, o que eu vou fazer se ele tivesse um porte de arma? Mas é uma das medidas. E esse é um problema que a lei tem que resolver, né? Porque aí vai fazer o quê? As mulheres militares não podem denunciar. Não tem como. Essa da obrigação de manter a distância mínima, que é o mais básico, que todo mundo sabe, essa distância também pode variar, a depender do lugar que o cara mora também, pode ser que fale, não é tão violento, não é tão... Ele mora perto, não tem como se mudar. Pode ser que essa distância varie. Suspensão de visitas aos filhos ou visita com acompanhamento. Esse assunto é bem interessante para quem tem filho. Porque na justiça, aí eu vou trazer já a perspectiva de família também. Quando a mulher sofre uma violência doméstica, no geral, a justiça entende que se o cara bate nessa mulher, a criança não tem nada a ver com isso. Então, eles precisam se virar para dividirem o convívio e a guarda dessa criança, mesmo que esse cara violente essa mulher. Só que, se por acaso essa violência, o juiz entender que a violência repercute nessa criança, ou de fato tiver provas de que a violência repercute nessa criança, aí é mais fácil a mulher conseguir essa medida aqui também. Mas essa visita com acompanhamento é isso. Tem uma medida protetiva contra esse homem, mas ele precisa viver o filho. Como é que a gente vai fazer? Uma terceira pessoa é nomeada, da família ou fora da família, o mediador. Essa pessoa vai manter contato com esse agressor para levar a criança, ou então, se precisar da visita do acompanhamento, essa pessoa também vai acompanhar a criança. Mas, normalmente, isso aqui se levando para a prática mesmo. Normalmente, isso é em casos que fica muito nítido que a criança está sendo violentada também de alguma forma, porque, no geral, se virem. Você vai ter que arrumar um jeito, porque ele é pai, e o pai bater na mãe não é nenhum problema para a criança. Medidas a favor da mulher. Encaminhamento à rede de acolhimento, abrigo, atendimento psicológico, assistência social e jurídica. Isso aqui, quando chega na delegacia, depois que faz a medida protetiva, no próprio documento já vem falando para você, acho que em 5 dias, procurar a defensoria para falar que você quer ir à frente com esse pedido da medida protetiva, e aí na defensoria, que já é assistência jurídica, você ali já pode falar e pedir encaminhamento para acompanhamento psicológico e assistência social. Também é uma parte que está defasada na sociedade no geral, né? Atendimento psicossocial pelo SUS, que seria isso. Mas é uma das coisas que a lei prevê, que a gente tem que tentar que isso seja disponível para todas as mulheres, né? Proteção policial, retirada de pertences do lar com acompanhamento. Acompanhamento policial, recondução ao domicílio, caso tenha sido forçada a sair. Esses casos aqui da proteção policial é isso. Preciso voltar lá na casa para pegar minhas coisas, a casa está fechada, a polícia vai junto para pegar as coisas e ir embora, sabe? O que ela precisar fazer, que precisar do acompanhamento policial. Hoje a gente ainda tem a Patrulha Maria da Penha, que funciona bem, tem muitas policiais mulheres muito incríveis trabalhando lá. Eu faço uma pós em Direito em Gênero, tem policiais da Patrulha Maria da Penha que tá lá fazendo essa pós-graduação, sabe? Eu achei isso incrível. Tipo, eu vou atender essa mulher lá na ponta e tô aqui me formando, entendendo como é que essa violência acontece para proteger elas. É bem interessante. Ela tem horário de ronda, que a hora que vai passar na região da mulher vai lá na casa das mulheres de medida protetiva. É o jeito... Acho que isso veio muito a partir desses casos das mulheres terem medida protetiva e ainda assim serem assassinadas. Então tem que ficar com a vigilância mais presente. Garantia de prioridade em creche e escola para os filhos e pedido de pensão alimentícia provisória. Essa prioridade em creche e escola tem muito a ver com a possibilidade de mudança, às vezes ser no meio do ano, precisa se mudar e ir para outro lugar,
ou botar a criança em uma escola distante dele, porque ele pode aparecer lá pegar a criança. E aí ela, com uma decisão judicial, com um registro de ocorrência, ela consegue prioridade nessas mudanças. O pedido de pensão alimentícia provisória é o seguinte: quando a gente vai entrar com uma ação, antes do juiz definir uma pensão alimentícia, não existe pensão alimentícia. Ele pode te dar R$1, R$1.000, não existe. Só vai existir quando o juiz determina. E aí, na ação de alimentos, quando você pede, tendo em vista que alimentos é a coisa mais necessária da humanidade, imediato o juiz já define os alimentos provisórios. Então, na hora que ele recebe o pedido, o cara já é intimado com uma pensão alimentícia para pagar, que é essa provisória que vai durar durante o processo e no final vai vir a que vai determinar de vez. Então, na medida protetiva, ela já pode pedir ali, ela não vai precisar procurar um advogado na justiça de família para iniciar uma ação, ela pode ir ali já falar que ela vai precisar tudo isso é a facilidade que a lei traz, porque senão era tudo dando volta, vai batendo na porta de cada um. Eu trouxe aqui algumas outras coisas para falar sobre a lei que eu achei interessante, que é, por exemplo, a lei tem um capítulo que ela fala da assistência, porque não é só dar isso e ir embora, tem que dar assistência. Aí a gente tem casas-abrigo, que ninguém sabe onde fica, os números, os endereços são sigilosos, só quem trabalha lá fica nesses lugares onde essas mulheres vão para lá. Se tiver filho, vai com o filho, eles ajudam no trabalho, com ações e tudo mais. A gente precisa de muito mais casas dessas, não tem o suficiente, várias fecham, mas é uma das coisas mais seguras que tem para a gente poder preservar as mulheres, ainda vira uma comunidade de alguma forma, né? Não é ideal que fique isolada, afinal, o casamento de alguma forma já isola as mulheres, e você sofre violência, você tem que se isolar mais ainda, né? Mas é uma medida importante. Tem a questão do trabalho, que é a servidora, se a mulher é servidora estatutária, ela tem prioridade no pedido de remoção, caso de violência doméstica. Você tem a decisão judicial, você pode, no RH, abrir processo, falar, preciso de uma remoção, preciso ir para longe daqui, ela tem prioridade. E quem é CLT tem a possibilidade de pedir o afastamento por 6 meses e ter a estabilidade garantida no trabalho, para ela poder, enfim, se organizar do trabalho, se tiver a possibilidade dela ser transferida para um outro lugar mais seguro. Ela pode pedir isso também, tem garantia legal para isso. Não tem grande mistério quanto a isso. Deixa eu ver aqui alguma coisa bem mais interessante. Essa coisa Vamos lá, quem pode fazer a denúncia? Alguns tipos de violência. A violência doméstica física, qualquer um pode denunciar. Isso até aconteceu no Big Brother. Aquele caso do Big Brother, do cara que violentava psicologicamente uma garota lá dentro e uma hora ele é expulso. Todo mundo ficava, gente, não vão tirar ele de lá, não vão tirar ele de lá. Então não podia enquanto ele não tivesse feito nenhuma violência física. Porque enquanto não estava na física, ela que tinha que ir na polícia avisar. Estou sofrendo violência psicológica, violência moral. Não vai ser nenhuma outra pessoa que vai identificar. Só que na física, quando a delegada viu que ele sacudiu a cabeça dela assim, pronto, manda agora tirar ele de lá. Agora sim, qualquer um pode denunciar essa violência. E aí, dentre os crimes que a mulher pode sofrer, esse tipo de violência, alguns, no direito penal, no geral, quem vai oferecer a denúncia é a vítima. Lesão corporal, tomei um soco. Eu que tenho a legitimidade para ir lá e denunciar essa pessoa, sou autora na ação, posso ter um advogado, posso ser defensor e tudo mais. Numa tentativa de homicídio, o sistema de justiça já entende que esse é um crime que atinge a coletividade inteira, vai muito além da sua vida. Aí, nesses casos, quem tem a competência é o Ministério Público. É ele que vai ser o autor. Você pode ser assistente, tá? vai de alguma forma, pode participar desse processo, mas não é autora. E aí, com isso, nesses casos em que o Ministério Público é autor, essa vítima não pode se meter, tipo, não quero que essa ação vá à frente. Não é você que decide, é o Ministério Público. E aí a lei, entendendo que muitas mulheres são coagidas, ou por um contexto social, também religioso, que a religião, não vou falar de uma específica, porque eu acho que a religião, no geral, conduz a gente a ficar rezando e pedindo para as coisas melhorarem e tudo mais, isso acabava fazendo com que, de fato, as mulheres largassem as denúncias. E aí, as legisladoras, tentando resolver esse problema, não, agora essas violências, quem oferece a denúncia é o Ministério Público. E aí, recentemente, eu vi que até de ameaça, se a mulher for ameaçada,
ela perde a legitimidade para oferecer essa denúncia. Ela vai lá e fala, aí o Ministério Público vai seguir. Ela não pode nem desistir de uma ameaça. Não pode. E aí, nos casos em que, na possibilidade de alguma violência que ela sofreu, ser ela que pode desistir, são raríssimos, eu não estou nem lembrando de exceção. Ela tem que ir pessoalmente, em juízo, falar para o juiz e para o promotor do Ministério Público que ela não quer, porque eles precisam ver que ela não está sendo coagida. Ela, de fato, está tudo bem ali. E se, pode reconciliar? Acho que a única coisa que seria desistência seria a da medida protetiva. As mulheres podem desistir da medida protetiva. E aí, voltei com o meu agressor. A mulher vai ter que ir lá na delegacia procurar o juiz e avisar, voltei, tem que derrubar a medida protetiva, porque o cara pode ser preso, porque o descumprimento de medida protetiva agora é crime. Então ele vai estar incorrendo em crime se ele estiver ali convivendo com ela. Ela precisa avisar. Mas, no geral, aí o crime que ele cometeu, ele vai continuar respondendo, que isso vai correr em outro lugar. A medida protetiva, ela é um processo, existe um processo de medida protetiva, que aí de tempos em tempos pode ser atualizado, porque ela vem determinada por um período, 6 meses. Chegar nos 6 meses, esse assunto volta. E aí o juiz vai ver, junto com o que a parte vai falar, os advogados vão falar, se vai manter, aí prorroga esse prazo. Só que as violências que essa pessoa cometeu contra a mulher vai correr em um outro processo. Ela não vai ficar na medida protetiva falando sobre a lesão corporal, vai ter um outro processo que a autora é o Ministério Público e essa pessoa vai responder. Então a mulher ela vai poder, voltando com o cara, ela pode desistir da medida protetiva, mas ele vai seguir respondendo pelo crime de violência doméstica. Aí aqui eu já acabo respondendo essa parte, sem querer, essa parte. Essa lei só se aplica a mulheres em relações hétero ainda, né? Não. Demorou muito, eu vi que foi só em 2025, mas quando eu estava na faculdade, me formando em 2016, o meu TCC foi sobre a aplicabilidade da Lei Maria da Penha para pessoas com identidade trans, no caso, travestis e transexuais. Porque eu entendia que aquela pessoa só estava sofrendo aquele tipo de violência por ela performar a feminilidade. Porque por mais que tenha gente que não aceite que seja uma mulher, naquele relacionamento, ela vai ser a mulher, ela vai ser tratada como uma mulher, e aí ela vai ser violentada como uma mulher, a vaidade dela vai ser desqualificada, tudo vai ser desqualificado porque ela é uma mulher, ela é vista como uma mulher, performa essa coisa do gênero que eu falei, né? A identidade de gênero, ela vem nessa hora que a pessoa vai se identificar com um gênero ou outro. Então, se a pessoa se identificou com o feminino, ela vai entrar na categoria da proteção do gênero. Aí já tem a possibilidade de aplicação em uniões homoafetivas. Também você vai ver que nesses casos, possivelmente, tem alguém que performa mais masculinidade que o outro, entre casais de homens ou casais de mulheres. E possivelmente é essa pessoa que exerce mais masculinidade que vai ser a violenta. Aí a gente volta naquele assunto do gênero, né? Como é que a gente forma essas pessoas? O que a gente espera que os homens e as mulheres façam? E qual que é a consequência disso depois, né? Da gente ficar exigindo esse tipo de coisa. Se o casal tiver filhos, é aquela situação que eu estava falando, da pensão alimentícia. A guarda também, guarda compartilhada é obrigatória hoje, praticamente obrigatória. E a compartilhada é tipo assim, não é ficar 15 dias lá, 15 dias aqui. É sobre as decisões. A gente tem 2 assuntos, guarda e convívio. O convívio a gente vai definir onde a criança vai morar, onde ela vai passar os finais de semana e tal. A guarda é isso, é a guarda da criança, decidir onde vai estudar, qual tratamento vai fazer e tudo mais. Esse assunto da guarda, há um tempo, virou a regra. Então, independente do que aconteça aqui no casal, o juiz vai entender que esse pai tem o direito de ter o compartilhamento da guarda com essa mulher. E aí, muitas vezes, esse compartilhamento faz a mulher sofrer mais violência, porque ela vai ficar prestando satisfação para esse homem o tempo inteiro. Se ela tiver a guarda no lateral, ela só avisa. Ela não precisa pedir, perguntar. Ela tem que avisar. Quando a gente tem a guarda no lateral, a gente tem a obrigação de dar satisfação. Mas não precisa ficar consultando. Vou mudar para tal escola? Pode, sabe? E aí, normalmente, nessa questão da guarda compartilhada, ela vira mais uma ferramenta para violentar as mulheres. E nas ações de família tem um outro agravante, que é uma arma horrorosa na mão dos homens contra as mulheres, que é a lei de alienação parental, que foi criada com um intuito lindo, mas para resolver problemas que o ECA já prevê, que o ECA já cuida, e no final das contas essa lei agora está sendo usada por pais que violentam suas mulheres, abusam sexualmente seus filhos, que a hora que ele recebe essas denúncias, eles vêm. É a alienação parental que ela está fazendo. E aí, possivelmente, essa mulher pode perder a guarda do filho para esse agressor. Ou ser obrigada a conviver mais com ele por causa disso.
Mas é justamente porque todos esses ideais de gênero que a gente fala, ele vai escalonando, vai para a justiça, vai para tudo, isso vai sendo reproduzido em todas as camadas. Eu trouxe esse... Pode até parecer uma grande provocação, eu sou meio provocativa, mas o que a gente faz quando os homens estão sofrendo a violência dentro de casa, né? Sofre a violência doméstica. A lei veio justamente porque as mulheres sofrem 10, 30, 40 vezes mais que os homens desse tipo de violência. Só que todas as violências que a gente estava falando, agora psicológica também, já estão previstas no Código Penal. Então, quando o homem sofre essas violências, desde 1940, que foi quando o Código Penal foi criado, ele já tem os mecanismos para se defender. Se ele sofrer uma tentativa de homicídio, se ele tiver o patrimônio dele dilapidado, tudo isso ele tem como se proteger. E ele não vai precisar de uma ferramenta a mais para isso, porque, primeiro, ele sofre isso uma proporção muito menor que as mulheres, e os casos andam. Os casos andam. Então, essa ideia, a Constituição, ela vem falando da igualdade. A gente tem que ter igualdade entre todos. Só que a gente precisa de mecanismos para botar os desiguais em pé de igualdade com os outros. E é justamente aí que vem a Lei Maria da Penha. Para a gente tentar botar um parâmetro igual ali, a gente precisa de uma lei para resguardar, para o processo seguir melhor, para essa mulher estar mais protegida. Porque um homem, no geral, ele tem muito mais condição de se defender de uma mulher do que a mulher. Até financeiramente, não só fisicamente. Em regra, eles têm mais condições financeiras. Por exemplo, uma mulher quando engravida, para ela é um risco perder o emprego, mas para o homem tem muita chance dele ser promovido porque agora ele é pai. Então, os homens acabam tendo mais facilidade de ter dinheiro justamente pela essa ideia de que os homens, pela ideia de gênero, eles são os provedores. A mulher que vai ficar em casa, cuidar dos filhos. Agora, se vocês tiveram filho, precisa de alguém para abrir mão do trabalho. Então, acaba que até nessa questão do dinheiro, o homem tem mais condição de sair de um relacionamento do que uma mulher, que normalmente está presa ali pela dependência econômica, não só emocional, porque tem mulheres ricas aí morrendo, a juíza que morreu no Natal, em 2020. A mulher tinha uma medida protetiva, o cara chega para entregar os filhos no Natal, na frente das crianças, ele mata a mulher. Aí você, gente, a juíza morreu, quem sou eu no jogo do bicho? Sabe, tipo... Mas, ao mesmo tempo, ainda que todas nós estejamos expostas a esse tipo de violência, não só com o marido, porque o agressor não vai ser só o marido, o agressor pode ser meu pai, pode ser um vizinho, pode ser um primo. Várias pessoas que podem, de alguma maneira, reproduzir essa relação em outras configurações, que não seja de marido e mulher. Eu agora acabei me perdendo aqui um pouquinho. Deixa eu só ver aqui. Eu queria ver se tinha mais alguma coisa para falar, mas também o tempo tem a Isa ainda. Eu acho que deu para dar um compilado legal, né, do que... Quem tiver curiosidade, eu recomendo que leiam a lei, porque ela é curtinha, tem só 40 e poucos... Tinha 44 artigos, tem umas partes lá que é um pouco burocrática, mas é interessante. Eu falei, o início dela é tão bonito que é gostoso ler aquilo, é igual o ECA. Você vai ler o ECA, gente, isso é lindo, quem está pedindo para baixar isso, para mexer naquilo, para fazer não sei o quê, para alienação parental? Tá tudo aqui. Mas a gente não tem acesso a ela, isso não é levado para as escolas, por exemplo, né? O Estatuto da Criança e Adolescente, que é lindo, lindo também, lindo, lindo. Aqui, deixa eu ver. Aqui eu falo um pouco das atualizações legislativas, que vão tanto do avanço das tecnologias de violência, quanto pelo avanço dos estudos da violência de gênero, né? Que é isso. A violência contra a mulher trans não nasceu esse ano, não nasceu em 2025. Né? Tem há muito tempo, eu estava em 2016 pesquisando sobre isso. Aí precisa que o estudo avance, que os advogados perturbem a justiça. A violência psicológica, antes as advogadas, para poder fazer esse cara responder por um crime, elas tentavam provar que a mulher está com um trauma, e aí a partir do trauma elas categorizavam isso como uma lesão corporal, e aí ela tentava, pela lesão corporal, buscar uma condenação para esse cara. A lei precisou avançar, eu fui a palestras de juízas super engajadas no reconhecimento da violência psicológica como um tipo penal. E aí, com o tempo, a lei vai avançando, e aí muda, toda hora muda uma coisa, traz uma coisa nova, a medida protetiva virar um crime, o feminicídio aparecer, porque a gente precisava nomear, porque senão ia ser isso, mulheres morreram de forma violenta. Ela pode ser violenta por um estranho na rua, que também vai ser de gênero. Mas a gente precisa saber o que ela está passando dentro de casa, então a gente precisa demarcar o feminicídio. Fora que
que é o que eu sempre falo quando eu vou falar da necessidade do feminicídio. Quando o homem vai matar a esposa dele que ele tá agredindo, é assim, ó, papum. Ele pega uma arma, até que o da Maria da Penha, ele se empenhou mais, né, de planejar alguma coisa. Mas, no geral, não é planejado. As violências masculinas, ela vem muito no impulso, né, da facada, dos socos, do tiro. Agora, essa mulher que tá já vulnerável, tem menos força, às vezes menos condição financeira, e tem mais medo que ele de ser condenada, afinal ela tem filhos, o cara não tá ligando que se ele for preso, alguém vai cuidar. Quando ela ia matar o agressor dela, isso vinha com agravantes. No Código Penal, quando a gente vai ver o homicídio, ele tem qualificadoras. A depender de como foi esse homicídio, a sua pena aumenta. Então, se tiver veneno, se tiver fogo, se foi planejado, se teve alguém ajudando. No geral, as mulheres precisam disso tudo. Então, quando o cara matava a mulher, ele tinha uma pena X. Agora, quando a mulher matava o agressor, a pena dela era XX. Era mais agravada. Aí, olha que injusto, a mulher já sofreu horrores. Aí, quando ela se livra do problema, ela pega uma pena maior do que ele pegaria. Porque o dele seria possivelmente um homicídio simples. E aí vem o feminicídio. Não, o seu crime também é muito qualificado. Igual matar com fogo, igual matar com veneno, né? Tipo, é a mãe dos seus filhos, é a mulher que você dizia que amava. A pessoa tinha que estar num ambiente seguro com você. E não é. Aqui eu tô falando dos índices altos, né? Que eu acredito que as notificações têm aumentado um pouco, mas também, não sei se vocês viram recentemente, eu tenho pesquisas que estão mostrando que a gente está vivendo agora a geração de jovens mais misógina que a gente já teve nos últimos anos, né? Os adolescentes. O TikTok, eu vi já que criaram perfis de menina e de menino, com a idade. As coisas que aparecem. Os garotos no início, tá mostrando algumas coisinhas sobre garotos. Se ele der um like em algo sobre violência contra a mulher, ferrou. O TikTok entope ele de conteúdo misógino. Tipo, capacete de mulher, e tá o cara com a panela de pressão, assim. É o que tá aparecendo pros garotos. E aí você em casa tá ali educando, mas do lado de fora eles estão vendo a gente como tolos, que é como a gente via os adultos quando a gente era adolescente, né? Então a conversa tem que ser muito mais profunda. Essa coisa do não pode bater em mulher, não pode fazer o que você não faria com a sua mãe, não pode. Inclusive, mães é um grupo muito violentado pelos filhos. Muitas mulheres, mães, pedem, ainda mais as idosas, medidas protetivas contra os filhos dela. Eu teria mais um montão de coisa para falar. Eu fazendo isso aqui ainda fiquei pensando em coisas que a gente poderia... No Rio Previdência, quando a gente ouve alguma história assim, né, de coisas que a gente poderia fazer para facilitar, assim que essa mulher precise chegar na justiça, né, sobre isso. No caso das contratadas é um pouco mais complexo, mas tem situações que a gente resolve na conversa, do tipo, não posso trabalhar hoje. Ou não posso amanhã também. Preciso ser transferida para tal lugar. Aí, às vezes, a mulher não pode fazer uma denúncia por vários motivos. O lugar que ela mora, o trabalho desse cara, a dependência financeira. Várias coisas podem impedir essa mulher de pedir a medida protetiva. Só que a lei mostra que a responsabilidade com a integridade dela é de todo mundo. O Estado ele tem muito mais condição de oferecer isso, é a obrigação dele oferecer. Mas é de todo mundo. E o que a gente pode fazer na nossa... Nem que seja dar telefones. Ó, aqui tem defensoria pública, tem não sei o que, eu sei que você pode ir na delegacia, você quer uma companhia, posso ir com você na delegacia, a mulher tem que ir no IML depois para fazer um laudo, posso ir com você lá no IML, não precisa fazer nada, só vai acompanhar a pessoa e já vira um porto seguro, porque o porto seguro dela era a casa dela e já desmoronou. O resto, que diz mais respeito a essa parte emocional, né, que eu acho que é ainda mais complexa, a Isa vai falar agora com vocês. Olá, bom dia, tudo bem? Vou sentar. Primeiro queria agradecer, Bruna, agradecer a oportunidade aqui de estar falando com vocês sobre esse tema que é difícil, né? Dá um negócio aqui. Eu fiquei bem nervosa falando, gente. Segurei várias tensões aqui. Porque tem uma coisa do coletivo, né? Do inconsciente coletivo quando a gente pensa em violência, né? Antes de eu começar a falar, eu quero só me apresentar, né? Sou psicóloga clínica, sou psicóloga perinatal também. Desde 2015 eu venho trabalhando com promoção de saúde materna, mental materna, imposições ao feminino. Trabalho também, já tenho um trabalho com assistência, com bebês abrigados, com adoção. E na minha clínica, né, tem diversos temas, mas inevitavelmente a violência
ela acontece, né? E aí, uma primeira coisa que eu fiquei pensando é o que a gente pensa quando a gente fala em violência? Como que a gente sente isso? Quando eu falo a violência, o que cada um pensa? Provavelmente a gente vai pensar em violência física, né? Porque ela é palpável, ela está no corpo, ela está no hematoma, ela está no braço quebrado, ela está no soco, ela está aparente ali. Só que a agressividade, ela vem de um lugar estrutural aí, né? A gente tem tempos e tempos aí de uma agressividade sendo legitimada, acho que como a Bruna até falou, que é um lugar de poder, né, do agressor, é um lugar de controle, e é um lugar onde ele tem uma certa identidade no mundo a partir do momento que ele é agressivo. E aí, se a gente vir um pouquinho mais para trás, vamos pensar na nossa infância, dentro da nossa casa. A gente sofre violências dentro da nossa casa, algumas em um grau mais pesado, outras não. Quando, por exemplo, a gente, com criança, né, que eu acho que é um tema que é caro para mim e que, inevitavelmente, a gente tem que olhar para isso. A criança que está inserida num aspecto familiar ali, com a violência sendo observada por ela ou praticada contra ela, porque existe isso também. Eu posso não bater na minha criança, mas eu posso humilhar a minha criança. Eu posso coagi-la a não contar, a fazê-la não contar para ninguém que eu bati na mãe dela. E a gente tem uma ideia, talvez até um pouco inocente, de que a criança não está percebendo nada, que a criança não sabe de nada. A criança não tem realmente uma capacidade, nos primeiros tempos de vida, de saber o que é certo e errado, porque isso é a família que traz, junto com a escola, junto com a comunidade, né, esses valores. Mas a gente tem uma ideia assim, às vezes, não, eu estava dormindo quando ele falou assim comigo. A criança estava dormindo quando falou assim comigo. A criança estava na escola. A criança sente esse ambiente. E aí, um outro ponto que hoje, né, não é proibido, porque as pessoas fazem, mas é crime, que é bater nas crianças. Então vamos pensar nesse lugar aí, porque da onde que a violência vem a ponto da gente precisar reproduzir, porque é repetitivo. É um ciclo que se repete, né, se a gente não estava aqui. Então, quando a gente, por exemplo, ofende uma criança, bate numa criança, às vezes os adultos, né, falam assim, não, mas eu apanhei, mas eu não apanhei sem motivo. Eu apanhei porque eu mereci. E aí a gente cria uma coisa muito importante na construção da identidade da criança, que é quem me bate também me ama. Isso é extremamente ambíguo, porque eu bati em você, mas olha só o que eu fiz, você me desculpa. Eu precisei perder a cabeça aqui porque você não estava me obedecendo. Se eu não fizesse isso, alguém poderia fazer isso com você. Eu estou fazendo isso porque eu quero te proteger. Você me desculpa. Vem aqui e me dá um abraço. Vem aqui e me dá um beijo. Isso é muito comum, né? Então, a forma como a gente naturaliza a violência como forma de cuidado. E violência não educa. Em tempo algum, a gente pode achar que violência educa. Mas a gente foi violentado, a gente repete os ciclos familiares, a gente repete coisas que, às vezes, inconscientemente, a gente nem tem, né, tanta propriedade assim, e o ciclo vai se perpetuando. Quando temos, né, pensando nessa ideia do gênero, o menino que observa a mãe sendo violentada pelo pai, seja por xingamentos, porque, assim, é claro que há casos e casos, né, a gente sempre tem que pensar nisso, mas a violência psicológica, eu parto do princípio de que ela é a primeira. E ela está o tempo todo ali. Quando a gente vai para a clínica, não existe alguém que sofreu uma violência de outro tipo e que não tenha mistura com outros tipos de violência. A própria questão acho que patrimonial, né, da pessoa pedir ajuda. Pegou o teu celular, o que você faz? Como é que você liga para alguém para pedir ajuda? Então, a gente tem que olhar com muita atenção como que a gente reproduz o discurso da violência, inclusive na ideia de que alguém está ali para nos proteger, porque a gente foi educado em alguma medida assim. As mulheres foram educadas de que os homens precisam nos proteger. Então, não à toa, o discurso vem. Olha, eu fiz isso, mas eu amo você. Eu fiz isso, mas era para te proteger. Não, mas é ciúme. Ciúme é sinal de amor. Eu amo você, por isso que eu estou agindo dessa maneira. E quando a gente vai pensar até um pouco assim, né,
No agressor, tem uma ideia ali de uma sustentação de que a vítima o admire. Então, quando a gente começa uma relação, quando a gente observa relações de pessoas, vem aquele boom do encantamento, do apaixonamento. Às vezes, o outro faz todas as vontades dessa mulher, todas. Nossa, ele faz tudo por mim, ele cozinha por mim, ele me leva não sei aonde, ele faz não sei o quê, ele faz não sei... Então, assim, isso é um sinal importante. Esse lugar onde a mulher é vista muitas vezes como uma pessoa muito especial na vida desse homem, e aí ela vai, obviamente, entrando ali no discurso dele, aquilo agrada a ela, e em algum momento, de repente, fez o feijão errado. Em algum momento, de repente, ficou, não sei o quê, deu um tapa na mesa. Tapa na mesa, soco na parede, é agressão. A criança desobedeceu. A culpa é dela. Então, e aí fica também esse lugar que talvez, né, na psicanálise a gente pode pensar, que é essa ideia dessa mulher sendo um pouco filha desse homem, às vezes, ou vice-versa, dela precisando também, ela que vai resgatar ele. Não, mas ele está assim porque ele é nervoso desde a infância, né? Então, vai tendo justificativas ali para o comportamento do agressor, porque tem um movimento de sustentação de que ela o admire. Porque tem sempre, o agressor é o tempo todo agressivo com ela. E tem as marcas da violência sutil, né? Essa violência que é, eu te pedi. Não, não pediu, não. Mas pediu? Ah, não sei. Ah, então devo ter pedido. Ai, desculpa. Quando você pede desculpa, às vezes sem nenhum outro te solicitar que você peça desculpa. Então, a gente vai pensando que conforme, né, no próprio ciclo da violência ali, tem ali o encantamento, tem ali as coisas acontecendo, daqui a pouco tem um estado de tensão, que vem acompanhado aí dessas violências psicológicas principalmente, né, onde tá rindo demais, que roupa é essa? A história que você falou, né? Você não quer um remedinho? Não, não é melhor ligar para sua psicóloga, né? Então, assim, colocando essa mulher num ponto onde ela fala assim, ué, mas será que é isso? Será que é isso mesmo? Será que eu falei isso? Será que essa dúvida da nossa própria lucidez, isso é um sinal importantíssimo. A partir do momento que a gente duvida da nossa lucidez, porque a gente pode errar, todo mundo pode errar, mas quando isso é repetitivo e vai causando um certo desconforto, porque depois que pede desculpa, fica um negócio, não vai embora. Fica uma coisa assim, esse negócio está meio estranho, esse negócio está meio esquisito. Então, a gente tem que ficar muito atenta à forma como a gente percebe o meio. Isso, obviamente, né, eu acho que também fala muito de como que a gente também pode observar outra mulher numa situação como essa. Mas isso é muito difícil, porque o primeiro ponto é você identificar que você está sofrendo uma violência. De você entender que isso não é amor, de que isso não é cuidado, de que isso não é carinho, de que isso não é eu faço isso por você porque eu te amo, né? E, pensando de novo no ciclo, tem o momento da tensão, e aí alguma coisa se rompe ali, e tem o momento da agressividade em si. E aí, o que acontece? É repetitivo. O agressor fica ali, me desculpa, arrependido, me perdoa, eu vou melhorar. Flores, joias. Eu vou buscar ajuda, te dá presentes. E essa pessoa fica se sentindo culpada. Então, peraí, mas ele errou, né? Todo mundo erra, né? E a gente tem ainda na nossa cultura a ideia de que muitas mulheres ainda escutam isso. Não, mas é ruim com ele, mas é pior sem ele, né? Como é que você vai ficar sozinha? Com um filho ainda? Como é que você vai viver com um filho? Porque um dos motivos, né, que eu imagino que seja difícil de sair de uma relação abusiva, quando se tem filhos, é muito pior. Porque você não sabe o que essa pessoa vai fazer. Porque você acreditou que ela não pudesse fazer isso com você. Em algum momento ela foi lá e te bateu. Em algum momento ela foi lá e te empurrou. Em algum momento ela foi lá e te humilhou na frente de outras pessoas. Então a gente tem sempre que... É muito delicado, esse assunto é muito denso, né? Mas a gente tem que ficar atenta de como que a gente se sente com relação a isso. Como que a gente também propaga a violência. Em alguma medida, quando a gente também ignora uma mulher quando fala de alguma coisa, né? Porque é muito comum assim, mas a pessoa tem dinheiro, não quer sair da relação por quê? A violência ela é multifatorial, ela é multiestrutural. Tem vários fatores, tem várias questões aí, inclusive complexas, do próprio indivíduo.
de como ele mesmo se relaciona com a agressividade, né? Por a história, eu estou indo e voltando aqui, porque, mas quando a criança vê o pai violentando a mãe, e aquilo não é recriminado, aquilo é ponto ali do tipo segredo, porque isso gera vergonha. Isso gera muita vergonha, muita humilhação. Quem é que pode saber que eu estou apanhando? Não, ninguém pode saber na escola, né? A gente escuta muito, falando, e o que aconteceu? Ai, caí no armário, o armário caiu em cima de mim. Ai, não, tropecei na rua, né? Então, tem sempre um discurso para dar uma amenizada, porque os homens, de uma forma geral, numa perspectiva de gênero, eles têm muito mais poder na sociedade do que as mulheres. Então, a gente fica completamente assujeitada a isso. E quando a gente vai pensar na questão psicológica dessas mulheres dentro de uma relação abusiva, a gente tem um ponto importante que é a identidade dela, o senso de identidade, o senso de percepção de si e do mundo, ele fica completamente abalado. A capacidade cognitiva dela fica abalada, o sono dela fica abalado porque ela está num estado de emergência. O que pode acontecer aqui se eu vacilar, se eu não entregar alguma coisa para ele, se eu dormir? E aí é muito custoso isso, porque percebam que a vítima está o tempo todo achando que o problema é ela. É ela que está fazendo ou deixando de fazer alguma coisa para que a pessoa não surte. É o famoso que a gente fala hoje de pisando em ovos. Isso é um sinal importantíssimo. Se a gente está numa relação e a gente está pisando em ovos, porque o outro não tem capacidade de lidar com a frustração de que eu não posso fazer o desejo dele, né, de realizar o desejo dele, isso é um sinal alerta. E nem sempre a violência psicológica ela avança para uma violência física. Eu queria muito trazer a importância da violência psicológica, porque ela está o tempo todo, e ela não está só dentro de casa. Ela está nas nossas relações interpessoais fora, ela está no nosso trabalho, ela está numa relação com um amigo, ela está numa relação com um filho. Então, a gente precisa ter um cuidado com isso. E aí, quando, por exemplo, uma mulher vem para a gente e fala que está sofrendo alguma coisa, como é que a gente se sente com isso? Será que a gente julga? Ah, mas acho que ela está exagerando, né? Ele nem fez tanta coisa. Pô, mas ele ajuda tanta gente. Ele é um ótimo pai. Não tem como. Na minha concepção, não tem como alguém que ofende a mãe dos filhos ser um bom pai. E vice-versa. Porque a gente precisa separar as coisas. Mas a gente vai passando pano. Eu digo enquanto sociedade, né? Vai passando pano. Não, mas ele é ótimo, ele tem um bom coração, ele trabalha, ele ajuda. E isso tem um agravante, muitas vezes, quando essa pessoa faz uso de substância, faz uso de álcool. Não, ele só fica assim nervoso quando ele bebe. O problema é quando ele bebe. O problema é quando ele usa algum tipo de droga. É só isso. E não é. Porque o álcool ali, ele é apenas um dos sintomas que essa pessoa está, né, reproduzindo ali. Não é. O álcool, talvez, né, como a gente costuma dizer, que a pessoa perde um pouco da vergonha e vai. Mas tem uma questão do impulso e tem uma coisa da sensação de impotência que essas mulheres muitas vezes vivem ali, porque, como você falou, né, é um percurso muito grande até ela conseguir também sair desse lugar de abusada, né, de ser violentada. Ela precisa de ajuda, de uma rede, ela precisa muitas vezes do dispositivo da saúde, do dispositivo da assistência, principalmente do dispositivo legal, e ela precisa também querer sair. Aí é que o negócio fica muito complicado. Porque ela não está ali necessariamente porque ela quer, porque ela gosta de apanhar, porque ela gosta de ser violentada. Lembrem sempre que a percepção de si, ela está abalada. Porque o que essa mulher gosta no mundo? O que ela não gosta? Quais são os sonhos dela? Isso tudo fica sujeitado ao desejo do outro. Então é o outro o tempo todo dizendo como que ela deve fazer, às vezes de uma forma que também não é agressivo na palavra, nem sempre eles xingam, às vezes tem todo um contorno, porque o masculino ele vai dando uma forma de então vocês não gostam disso? Então vamos fazer de um outro jeito para a gente pegar vocês ali na curva de outro jeito. Né? Então, assim, se você não gosta que eu seja grosseiro com você, então deixa eu fazer todas as suas vontades e em algum momento eu dizer que você não pode sair com essa roupa, que você não pode rir tão alto. Então, é muito importante a gente identificar os sinais e quando a gente escuta uma mulher, a gente tem que ter uma escuta ativa. E o mais difícil,
é não julgar o que ela está passando. Porque presume-se de que é uma saída simples. E a gente está vendo aqui que não é simples. Se fosse simples, as mulheres não estavam nessa situação. Se fosse simples, os próprios homens poderiam estar sendo ensinados a não reproduzir a violência, né? E aí a gente até pode, enfim, caminhar um pouco de como que os homens se relacionam com a história da violência, né, no sentido de que eles são induzidos a isso o tempo todo, eles são induzidos a reprimir as suas emoções. Os homens, no geral, né, assim, eu falo do meu ponto de vista clínico, com muita dificuldade conseguem nomear o que estão sentindo, de não saber se está sentindo uma angústia, se está sentindo uma ansiedade, se está sentindo medo, de ficar ali numa situação. E com isso, a gente tem reforço o tempo inteiro de que o corpo da mulher pertence a eles e de que eles poderiam ser os nossos salvadores. Então, a gente, né, tem um caminho aí interessante de pensar que a agressividade ela é muito mais o tempo todo. O tempo todo alguma coisa nos desagrada, a gente pode ser violentada na rua, a gente pode ser violentada com assédio, é o tempo todo. É como se os nossos corpos estivessem ali para quem quiser, para quem puder. E se você reclamar, você está maluca. Isso é de uma invalidez assim, absurda. Só a facilidade com que os homens têm de já chegar a encostar nos corpos das mulheres de qualquer jeito. Tipo assim, se chegar no homem, não sei o que, talvez esteja na mão. Pra mulher, já vem. Sai tocando. Sai tocando, sai pegando. A gente coisa. Né? E a ideia de que a gente sempre tem que lembrar de que não é não. Não é não. Não, você não pode tocar no meu corpo, você não pode falar assim comigo. E se manter firme, né, gente? Porque diante de uma figura fisicamente mais forte que nós, é complicado. E diante de uma figura que, pela sociedade, também tem muito mais acessos do que nós. Né? Porque não é incomum quando as mulheres, às vezes, vão fazer, ainda hoje, vão fazer uma denúncia, chega lá e fala assim, não, mas a senhora também, né, pediu, né? Mas a senhora foi com essa roupa? Não, mas a senhora, não sei o quê, né? Então fica uma coisa que a última coisa que a gente pode fazer é dizer para a vítima que a culpa é dela, porque ela já sente essa culpa. E a culpa vem com um castigo, muitas vezes. Ela já se sente fragilizada, ela já está ali numa posição de muita vulnerabilidade. Então, o desafio é uma escuta ativa, no sentido de valorizar qualquer queixa que essa mulher traz. E aí nós, enquanto rede, o que a gente pode fazer, para onde que a gente pode ir, quem que a gente pode acionar, pensar em estratégias, né, para que isso funcione, para que essa mulher consiga sair dali. Mas, infelizmente, ou felizmente, não sei, esse passo também precisa vir da própria mulher. E aí é que a coisa fica realmente mais complicada. Então, assim, eu queria também trazer brevemente assim, o que a gente nota hoje em termos de resposta psíquica dessas mulheres. Né? Então, o que a gente vê hoje? Mulheres com alto nível de ansiedade, e não é a ansiedade comum que todos nós sentimos, é a ansiedade no quesito do transtorno mesmo, síndrome do pânico, não conseguem às vezes sair de casa, não conseguem se envolver em outras relações, porque o trauma está estabelecido, o transtorno de estresse pós-traumático, né, que na nova classificação agora do Internacional de Doenças de 2011, ele coloca ali a violência doméstica no mesmo, em termos de transtorno de estresse pós-traumático, no mesmo lugar de você ter vivenciado uma guerra. Então, você imagina o estado mental de uma pessoa que a casa, que deveria, de repente, ser um ambiente seguro, é um ambiente hostil, é um ambiente duvidoso. Você não sabe como que essa pessoa vai chegar em casa, o que vai acontecer, se ela vai pegar teus filhos quando você está dormindo. Você não sabe como que seus filhos vão se relacionar com isso. Então, um dos agravantes que eu penso, dentre vários, né, porque isso é complexo, é multifatorial, por que uma mulher não consegue sair dessa relação? A gente pode pensar em independência financeira? Pode, mas isso não necessariamente é o que acontece com todas. Até porque a violência ela cai para todos os lados, independente de classe econômica. Tem uma dependência afetiva? Tem. E talvez tenha questões psíquicas da própria infância, de como que se relaciona, de uma coisa talvez
de repetição de ciclo, né? Tem questões aí que talvez seria só no processo clínico mesmo para entender. Mas tem questões, inclusive, religiosas. O casamento, por exemplo. Como é que é isso? Como é que eu vou dizer que eu estou saindo de um casamento porque eu fracassei? Porque o lugar, muitas vezes, é esse. É a mulher que fracassou nesse casamento. Se os filhos deram certo, se os filhos não deram certo, a responsabilidade é dela. Se o casamento acabou, o que você fez? Se o marido traiu? Se o marido traiu, por que você não quis transar com ele? Sei lá. Né? Tem diversas possibilidades aí. Essa questão da família, do apoio que esse homem tem, vem muito daquela ideia que a gente estava falando do início do gênero. Ele é o pai dos seus filhos, às vezes é um Você vai fazer isso com o pai dos que, seus que filhos? financia o Natal da família inteira, todo exatamente. tiozão. Ele tem uma questão financeira ali. Aí, se ele deixar essa mulher, a família vai ter que cuidar dessa mulher e do filho. Não querem, então ela que ature. Então tem muito isso. Tem tanto ele afastar quanto eles defenderem como o cara. também, muitas vezes, como se você que escolheu errado. Né? Você que, né, quantas vezes a gente já não escuta assim, mas fulana está sempre num relacionamento assim, ela está sempre escolhendo errado. Né? E claro que pode ter uma repetição aí. Né? Tá. Claro que pode ter uma repetição aí, mas se a gente entra nessa posição de julgado por que ela está fazendo, a gente já não está ajudando. E essa pessoa que já está extremamente vulnerável, poxa, eu vou pedir ajuda para quem, né, descredibilizou ali o que eu falei? Não. E a gente tem que sempre lembrar do ciclo, né? E tem uma expectativa muito, muito grande de que a pessoa mude. A própria questão da repetição, ela traz essa possibilidade. A gente enquanto, né, sujeito, perto, né, no pensamento da neurose, a gente é repetitivo. A gente repete várias vezes para conseguir engatinhar enquanto bebê. A gente repete várias vezes para conseguir andar, para conseguir correr. A gente repete para conseguir estudar. A gente é repetitivo. Então, a gente repete, volta, repete, recorda, elabora e simboliza. Só que quando tem um sujeito que está manipulando, inclusive, isso, é muito cruel, é muito subjetivo. Então, o meu convite é que a gente lembre que a gente pode, muitas vezes, fazer diferença na vida de uma mulher. E não interessa se ela sofreu uma violência no sentido de que ela foi xingada, ou é violência. Não legitimar o ciúme. A gente não pode legitimar o ciúme, é uma das coisas essa que ideia mais de passa. posse, essa ideia de que aquilo é uma prova maravilhosa de amor e de afeto. A partir do momento que o outro tem ali um mecanismo de controle sobre a sua vida, isso não pode ser considerado amor. Porque a gente merece uma vida digna, né? A gente merece ter os nossos sonhos, a gente merece... né? Quanto que a gente já lutou para a gente conseguir ter espaço no mundo, para a gente conseguir ter os nossos direitos ali. Então, a gente não pode esquecer disso, porque o ciúme, nesse lugar aí, que o ciúme é um tema, enfim, complexo também, mas nesse lugar do controle, principalmente sobre o corpo do outro, sobre a vontade do outro, perceba que a coisa vai para uma abrangência de que essa mulher não pode ter outros desejos. Ela não pode sair com as amigas, porque acontece isso também, né? Muitas vezes vai tendo um isolamento da família, dos amigos, e ela vai ficando cada vez mais encolhida, ela vai ficando cada vez mais embotada. Então vai ficando até interessante, a gente às vezes observa o sujeito curvado mesmo, curvado. E aí no trabalho não consegue se relacionar direito, não consegue ter uma concentração, né, importante ali para resolver alguma coisa, porque o estado de estresse, o estado de vigilância está totalmente ligado. E isso é muito custoso para o psíquico de qualquer pessoa. E aí a resposta que a gente tem, além do estresse pós-traumático, são os quadros das mulheres em profunda depressão. Algumas até virando um quadro psicótico, porque a coisa fica tão absurda que você começa talvez a acreditar que você é louca. Porque se não tem ninguém te ouvindo, se não tem ninguém validando o que você está falando, e ele está ali manipulando, né? Sempre importante lembrar, tem uma sustentação ali para que a vítima olhe para esse agressor com admiração. Essa história que você estava falando, muito interessante. Como é que a gente vai bancar isso aqui se ele banca, sei lá, o Natal da família? Não, ele é ótimo. Olha como é que a gente admira ele. Isso foi só uma coisa, isso é coisa da infância. Isso passa.
Então, e não passa, né? As pessoas morrem por causa disso, e as pessoas também ficam muito adoecidas psiquicamente. Às vezes elas estão mortas em vida, né? Então, eu acho que enfim, Eu falei queria só aqui, falar umas coisas para mas fechar, acho que eu que é botei ali e isso. não falei, que é o recorte de raça nisso, tá? Dentre as mulheres, dentre as mulheres que sofrem as violências, as mulheres que não são brancas, principalmente as mulheres negras, elas estão muito mais vulneráveis. E isso evidencia a questão que eu falei das leis preservarem mais os homens. Nesse caso, as leis elas vão acabar protegendo mais as mulheres brancas. Então, todas estão sofrendo violências, mas quando a gente vai olhar números, quem mais morre, quem mais é violentada, quem está mais desempregada, quem está mais dependente, chance de acesso, né? É essa mulher negra. Outra coisa que eu ia falar, a gente precisa se preparar para a hora que a mulher volta para esse homem, porque é comum que as pessoas virem as costas, não vou mais ajudar, tá ela lá de novo, mas ela vai precisar da gente de novo. Então não tem como entrar numa de que também não vou ajudar mais. Que tá ela lá de novo. Ela vai precisar. Vai precisar. Então, às vezes, a gente não dá conta, que é uma coisa que a gente precisa entender. Que a demanda é tão complexa que essa rede de apoio que a gente fala não é só família e amigos. É apoio profissional, é psicólogo, às vezes psiquiatra. E, às vezes, o acolhimento de uma mulher em situação de violência que a gente não consegue ajudar ela, adoece a gente. Acho que esses eram os 2 pontos que eu acho bem importantes para colocar, que é esse recorte da vulnerabilidade das mulheres que não são brancas e esse momento tem que ter paciência para o retorno. Tem que ter paciência. Acontece, né? Eu tô aqui de prova, gente, que elas voltam. E se a gente trata desse jeito no julgamento, elas têm mais vergonha ainda e não vai ser pra gente que elas vão voltar. Porque se você botou alguma expressão de que também, né, ela não vai voltar para pedir ajuda a você. E pode ser que ela não tenha uma outra pessoa para avisar. E a outra coisa é conversem, falem sobre as relações. Não sei de onde tiraram que mulher não pode falar sobre suas relações, porque a outra mulher pode pegar. Não é, a outra mulher ela vai te avisar que aquilo ali está errado. E às vezes você veria se fosse no dela, você não está vendo porque é no seu. Nomear esse desconforto, né? A gente precisa conversar, falar. Às vezes não vai ser muitas pessoas, mas a gente precisa buscar amizade, pessoas que tenham uma escuta ativa, cuidadosa, que a gente possa, pelo menos, falar algum desconforto que a gente tem na nossa relação para alguém. Acho que isso está um pouco errado, observa um pouco mais. Quanto mais a gente se fecha, a violência doméstica ela leva a gente, de fato, para o isolamento. Então, quanto mais se fecha, mais refém a mulher fica da violência. Consegue falar? A importância dos grupos reflexivos vem muito desse lugar, né? Porque tem um lugar de pertencimento ali. Então, assim, caramba, não sou só eu que estou passando isso. Porque afeta a gente. A gente vê alguém gritando na rua com uma mulher, sabe? Isso incomoda. Às vezes a gente não tem o que fazer, mas às vezes a gente pode fazer. E aí só não tem que coisa. participar. Esse exemplo do elevador, teve uma matéria que eu vi depois, que foi bem interessante, que foi mostrando a postura do porteiro. O porteiro viu o que estava acontecendo, ligou para a polícia e chamou os vizinhos, porque ele sozinho não ia dar conta. Inclusive, se você for uma mulher, tem muitos casos de mulheres sendo assassinadas você sabe porque que foram eles seguraram outra. também, né? Então você precisa de ajuda. Emergência é 190, todo mundo sabe, está apanhando agora é 190. Se for uma denúncia que não está acontecendo agora, é 180, que é exatamente o de violência contra a mulher. Mas é isso, não dá para defender sozinho. Tem lei nova, acho que é do município do Rio, que determinou que os condomínios são responsáveis por denunciar. Não sei se no condomínio de vocês tem, mas todos os elevadores têm que ter um aviso de que qualquer caso, isso é novo, tem 2 meses, qualquer caso de violência doméstica, o condomínio é obrigado a acionar a polícia, senão... acho que é de maio, é de agora, é muito novo, tá? Eu vi no Instagram da Secretaria da Mulher. Eles fornecem até o documento, eu que mandei pro meu síndico. Você imprime oficial e põe lá. O condomínio agora pode ser responsabilizado. Porque é um problema coletivo, né? A gente precisa pensar nisso. É a ideia do coletivo. Né? Gente, vai ficar. Acabamos. Acho que foi. Bem passado. Obrigada, gente.